Olá, amigos do Projeto de Vida Plena. Estamos iniciando mais um vídeo da série sobre equilíbrio emocional. Aliás, esse é o último vídeo desta série. Estamos encerrando hoje a série que abordamos sobre equilíbrio emocional. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista a esses vídeos, porque o assunto que vamos abordar aqui, que é o assunto dívida emocional, tem a ver com todo o conteúdo que foi exposto nos vídeos anteriores. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento para que você possa então avaliar o que realmente existe de dívida emocional que precisa ser resolvida na sua vida. Essa é a grande pergunta. Como resolver dívida emocional? A dívida emocional, ela é resultado de tudo aquilo que a pessoa enfrentou ao longo da vida, principalmente quando olhamos para os vídeos em que abordei o tema perdas emocionais. E quando eu falei de perdas emocionais, eu especifiquei alguns tipos de perdas emocionais que são marcantes na vida da pessoa. Resumindo, aquilo que foi tirado da pessoa, aquilo que a pessoa teve participação e aquilo que, infelizmente, é fruto de adversidades ou o que dizemos a perda natural, ou seja, a perda de entes queridos. Então, resumindo aí o que falamos acerca de perdas emocionais. Tudo isso torna-se o que eu chamo de uma dívida emocional. Ou seja, algo que foi perdido, algo que foi tirado, algo que não foi dado, uma dívida emocional. E a grande questão é como resolver uma dívida emocional. Quando falamos de dívida, de um modo geral, por exemplo, uma dívida financeira, sabemos como podemos resolver essa dívida. Ou seja, é possível até uma negociação. Por exemplo, se a pessoa tem uma certa habilidade de trabalho e precisa quitar uma dívida com alguém e ela não tem o recurso financeiro para isso, ela pode oferecer o serviço que ela presta e pagar a dívida dando o serviço que ela pode dispor. Ela pagou a dívida. Porém, quando eu falo de dívida emocional, entenda bem uma coisa. Nada, definitivamente nada, que alguém faça é possível quitar uma dívida emocional. Pense, por exemplo, se você olha para a sua história e, quem sabe, pode ser até mesmo dentro do ambiente familiar, dentro de casa, na criação, os pais, parentes, pessoas adultas que, naquela época, enquanto você era criança, agiram de uma forma que a maneira foi equivocada, gerando frustração, gerando medo, gerando desvalorização da imagem, uma queda na autoestima, um senso de incapacidade. Uau! Tudo isso
acontecendo na vida da pessoa, algo que foi gerado por uma pessoa adulta. Aí você pare e pense hoje e reflita. O que você faria com essa pessoa para que pudesse quitar essa dívida? O que você faria? O que você entende que algo poderia ser feito para quitar essa dívida? E aí eu vou dizer com bastante segurança que nada que alguém faça vai conseguir quitar uma dívida emocional. Nada. Definitivamente nada vai pagar uma dívida emocional. Até mesmo se, vamos criar uma situação de um filho que cresceu e ele foi vítima de maus tratos por parte dos pais, e quando ele chega na fase adulta, num tom de arrependimento, vamos dizer assim, o pai resolve comprar um carro do ano, 0 quilômetro, e dá de presente para esse filho. O material não substitui o emocional. O material não substitui o emocional. É como, por exemplo, acontece, alguém ofendeu outra pessoa, então vamos usar o relacionamento marido e esposa. O marido feriu a esposa, ela ficou aborrecida pelo que ele fez, e ele, para tentar compensar aquilo que ele fez, ele vai e compra alguma coisa e dá de presente para a esposa. Isso é uma ilusão, pensar que aquilo que é material pode fazer com que o emocional seja pago. É uma ilusão. Pensar que o material pode pagar o emocional. Definitivamente, o material não paga o emocional. Bom, então vocês já estão percebendo, pelas colocações iniciais que estou fazendo, que não há como pagar uma dívida emocional. Se algo material não pode ser usado para pagar uma dívida emocional, o que fazer? E aí, quando entendemos que nada substitui o emocional, nós vamos entender que a única maneira de se resolver uma dívida emocional é se entrarmos pelo caminho do perdão. Única maneira de se resolver uma dívida emocional é se entrarmos pelo caminho do perdão. Eu sei que falar em perdão muitas vezes assusta pessoas. Eu sei disso. Quantas vezes eu falo sobre isso e eu vejo as pessoas arregalando os olhos e resistindo à ideia de eu falar sobre perdão. Mas definitivamente não temos outro caminho para resolver uma dívida emocional senão o caminho do perdão. A grande questão em relação à definição desse caminho é a interpretação que as pessoas fazem acerca da definição perdão. Ou seja, a maneira como as pessoas interpretam que perdão é como se a pessoa tivesse que esquecer aquilo que aconteceu. Como se
fosse algo que caísse realmente, saísse do circuito mental e agora, a partir daquele momento, a pessoa não tivesse mais a lembrança. E definitivamente eu vou dizer que perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Por quê? Porque esquecer, entenda bem uma coisa, só se a pessoa sofrer de amnésia. Porque a memória, ela é gravada no nosso cérebro. Pelo menos nós podemos usar duas maneiras principais. Duas formas que são as mais comuns da memória ser fixada no nosso cérebro. Uma é quando a memória é encaminhada para o hipocampo. Hipocampo é o processador de todas as nossas memórias. Hipocampo. Porém, existe uma outra parte, um outro setor, algo que muitas das vezes não pomos atenção, que é a amígdala cerebral, que é responsável pelo armazenamento das nossas emoções. Então, qual é a diferença entre uma memória ser armazenada no hipocampo e uma memória ser armazenada na amígdala? É que todas as memórias são direcionadas para o hipocampo. Porém, quando um fato aciona emoção, a amígdala, que é responsável pela resposta emocional e pelo arquivamento dessas emoções, cria uma memória que chamamos de memória emocional. Aí sabe o que acontece? É possível qualquer coisa que acione aquela experiência negativa, provocar na pessoa uma experiência idêntica à emoção. Se a pessoa trabalha a liberação da emoção negativa, a lembrança em si, ou seja, aquilo que foi arquivado no hipocampo, não cria nenhum mal-estar. Ou seja, é possível lembrar de experiências negativas sem que isso afete o emocional da pessoa. Bom, então nós vamos entendendo que perdoar não é esquecer, porque não há como esquecer a história que foi construída. Não há como esquecer. É possível até que, quando fatos deixam de ser marcantes pela emoção, é possível que esses fatos caiam no esquecimento. É possível. Aí, quando pessoas se encontram e, falando de coisa positiva, um conta uma história, outro conta outra, aí a pessoa que participou da história lá atrás pensa e diz: pois é, eu não lembrava disso que você falou, mas agora eu estou lembrando. Por quê? Acionou a memória no hipocampo e a pessoa trouxe aquilo à tona. Porém, enquanto que a memória no hipocampo, ela é acionada na maioria das vezes quando nós queremos, a memória emocional não. Ela é acionada sem que nós queiramos. Ou seja, é a pessoa que de repente lembra de uma situação negativa, viu alguém passar na rua, a imagem daquela pessoa lembrou aquele que gerou uma dívida emocional, e a pessoa se assusta em ver alguém que não tem nada a ver com isso, mas, ao olhar aquela pessoa,
aquela imagem remeteu a pessoa a uma experiência negativa. Por causa de quê? Emoção negativa que foi gerada lá atrás e essa emoção não foi liberada ainda. Ou seja, inúmeros fatores no nosso dia a dia pode levar a pessoa a ser acionada nas suas emoções negativas. Daí a razão de muitas pessoas com depressão, ansiedade, crises de pânico, insônia. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem isso? Ah, pois é, eu não consigo dormir. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro, depois de muito tempo eu durmo, mas no meio da noite eu acordo. E aí eu pergunto, mas o que estava ocupando a sua mente? E definitivamente experiências negativas, gerando uma insegurança na vida da pessoa, em função de emoções negativas que vêm à tona, sem que a pessoa, obviamente, queira que isso aconteça. Aí eu paro diante dessa realidade e eu sempre questiono os pacientes o seguinte: até quando você quer ficar sofrendo por causa de uma emoção que está internalizada em você? Entenda uma coisa: se pensarmos que o perdão beneficia o infrator, eu vou dizer que esse é um conceito legal, ou seja, esse é um conceito baseado na lei. Se alguém comete um delito, seja ele qual for, e ele tem uma corte que ele tem que aparecer diante do juiz, ele pode explicar o porquê daquilo que aconteceu e o juiz pode perdoá-lo. E se o juiz perdoá-lo, obviamente, o infrator foi beneficiado. Porém, no sentido emocional, o beneficiado é a vítima. A vítima. Então, antes de pensar no benefício que o infrator possa ter, pense que você não merece ficar escravo de uma emoção negativa que vai fazer você sofrer pelo tempo que você carregar isso. Por isso que eu digo que a única maneira é quando você entende a importância da liberação do perdão. Às vezes pessoas pensam e até chegam a expressar isso: ah, mas eu não acho que eu devo fazer isso. Ou então outros dizem assim: ah, eu não sinto que eu devo perdoar. Como eu já ouvi pessoas mais enfáticas falarem: eu não quero perdoar. E aí eu explico que perdão não é baseado no que queremos, no que sentimos ou no que achamos. Não. Perdão não é baseado no que queremos, no que sentimos ou no que achamos. Toda e qualquer decisão, até mesmo independente da questão perdão, toda e qualquer decisão que é tomada baseada no que a pessoa quer, sente ou acha, pode ser uma decisão de risco. Eu digo que perdão é baseado no conhecimento que a pessoa adquire mediante informações, e essas informações que formam o conhecimento, esse conhecimento aciona a consciência, e a consciência, então, leva à decisão. Aí não é, como eu estava dizendo, o que a pessoa quer, o que a pessoa sente, o que a pessoa acha, mas é o que a pessoa deve. É o que a pessoa deve. Bom, então se ela deve fazer, ela precisa fazer. Porque
ela vai ser beneficiada. Mas uma outra questão em relação a perdoar é que existe um conceito equivocado que, se você perdoou, você tem que ser a mesma pessoa. Se você perdoou, você tem que confiar da maneira que você confiava antes. Eu vou dizer, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Por quê? Porque, entenda bem, quando você entende que perdão beneficia a vítima, chegamos então à conclusão que perdão é uma decisão necessária. Perdão é uma decisão necessária. Agora, quando falamos de relacionamentos diversos, nós vamos falar não simplesmente na questão decisão, mas nós vamos falar na questão reconciliação. Aí alguém pode questionar, mas é possível perdoar e não reconciliar? Eu vou dizer sim, é possível. Porém, é preciso entender uma coisa. Se a pessoa pode quebrar o vínculo, ok. Porém, se ela não pode quebrar o vínculo, ela precisa trabalhar a reconciliação. Aí entenda uma coisa. Existem vínculos que podem ser quebrados e existem vínculos que definitivamente não têm como ser quebrados. Por exemplo, se um patrão errou com o funcionário ficou aborrecido com esse patrão e ele ficou ofendido com o que o patrão fez, ele precisa perdoar esse patrão. Ele precisa perdoar. Mas ele resolve não querer manter uma reconciliação. Eu digo, ok, quebra o vínculo. Qual é o vínculo? Patrão-empregado. Peça demissão e vá em paz. Aí a pessoa pode falar assim, não, mas espera aí, o emprego é muito bom, o salário é ótimo. Eu digo, então reconcilie. Se você não quer quebrar o vínculo, reconcilie. Agora, se você pode quebrar o vínculo, você pode, então, sair. Você pode não reconciliar. Você precisa definitivamente da decisão de perdão. Porque se você não perdoar, é você que é a vítima que vai ficar sofrendo. Agora, entenda uma coisa. Existem vínculos que definitivamente não podem ser quebrados. Por exemplo, vínculo de sangue. Um pai pode deserdar um filho, mas não tem jeito, ele tem um vínculo. Se alguém perguntar a esse filho, quem é seu pai? Não tem como negar. É um vínculo que não tem como quebrar. Dentro de um relacionamento conjugal, se o casal não tem filhos, ok, esse casamento pode ser desfeito e vai depender do que houver de outros vínculos, mas não há vínculo de sangue, porque não há um filho. Porém, se houver um filho, existe um vínculo de sangue. Aí, talvez venha a dúvida e você possa perguntar, então se houver um filho não pode divorciar? O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo havendo um divórcio, se não existir perdão e reconciliação, vai haver sempre o sofrimento emocional na vida da pessoa. Sendo que a reconciliação, ela tem níveis diferentes que precisam ser esclarecidos.
Porque, no caso de um vínculo de sangue, no caso de um casal que se separou, amanhã ou depois dessa criança crescendo vai ter formaturas, festas de aniversário, casamento. E se os pais não tiverem uma reconciliação, como é que vai ser? Se um estiver presente, o outro não pode estar? Não, é preciso ter a reconciliação, mesmo que seja no patamar mais simples. Porque a reconciliação tem níveis diferentes. Do patamar mais simples até o patamar mais íntimo. O nível de reconciliação vai sempre depender do nível de confiança. E aí entenda uma coisa. Confiança, para muitos, é algo que, uma vez quebrada, não há recuperação. E alguns chegam até a dizer que confiança é como um vidro que quebrado, convive-se com o vidro quebrado, mas é um vidro quebrado. E eu vou dizer que vidro, mesmo quebrado, se você der fogo nesse vidro, ele pode fundir. Então quer dizer que a reconciliação pode, sim, trabalhar numa base segura quando se reconstrói a confiança. E é possível reconstruir confiança. Sim, definitivamente é possível reconstruir confiança. E reconstruir confiança vai depender sempre da mudança de atitude daquela pessoa que foi a que criou a dívida emocional. Ou seja, se a pessoa não muda, não trabalha a sua atitude, não tem como você confiar nessa pessoa da forma que você confiava antes. Porém, o seu nível de reconciliação vai ser baseado no conhecimento que você tem acerca daquela pessoa, para que você não se exponha novamente a sofrer uma afronta que vai fazer você ter que processar novamente a decisão de perdoar. Porque você precisa ter o cuidado para que o seu relacionamento não venha estar passando por situações em que você sofra constantemente decepções na sua vida. Ou então, se você entende a importância da decisão, entende que a reconciliação ela é um processo necessário quando há vínculo e que, para que ela seja uma reconciliação segura, é preciso que trabalhe o fortalecimento, a reconstrução da confiança. Bom, então fica mais fácil entender que é possível sim trabalhar a liberação do perdão. Trabalhamos a liberação do perdão quando sofremos algo que alguém faça. Trabalhamos a questão do perdão quando liberamos a culpa em cima daquilo que fizemos de errado. É o que eu chamo do auto-perdão, porque a culpa aprisiona a pessoa e definitivamente ninguém fica livre tendo uma culpa que esteja oprimindo essa pessoa. Então é preciso trabalhar a liberação da culpa, como também é preciso a liberação daquilo que foi gerado por adversidades ou a perda natural, que é a perda de entes queridos. Por que é preciso trabalhar esse tipo de perda? Muitas das vezes as pessoas ficam até brigando, vou usar essa expressão, brigando com Deus, com as situações adversas que acontecem na vida. E o que ocorre é que qualquer mágoa, qualquer emoção negativa internalizada na vida da pessoa vai, primeiro, afetar a sua estrutura emocional. Dependendo da estrutura
espiritual dessa pessoa vai afetar a sua estrutura espiritual. E se isso não for resolvido no campo emocional, corre o risco de afetar a sua estrutura física. Muito do que as pessoas enfrentam de doenças tem fundo emocional. Que se a pessoa trabalhasse a liberação de mágoas, de ofensas, liberasse as emoções negativas, iria em muito facilitar o seu quadro físico. Então pare e pense na importância de você não estar mais sofrendo, mesmo que aquilo que você tenha sofrido no passado ainda tenha alguma consequência na sua vida. Eu estava vendo uma história e eu quero compartilhar com vocês essa história porque realmente é uma história que me chamou a atenção, me chocou essa informação, porque uma pessoa, tá? Uma pessoa, e eu vou mostrar para vocês aqui a pessoa. Pense bem numa coisa. Cadê a imagem? Eu quero mostrar primeiro essa imagem. Em 2004, ela tinha 24 anos. Iraniana, o nome dela Ameni Bahani. Em 2004 ela tinha 24 anos. Ela foi vítima de um ataque de um rapaz que queria namorar com ela e ela não aceitou. Resultado, um dia ela voltando para casa, uma menina de 24 anos, fazendo faculdade de engenharia, voltando para casa, no ponto de ônibus para ir embora, ele chega com um copo na mão e joga em cima dela um líquido que estava nesse copo. E aquilo fez ela sentir um mal tremendo e ela pensou até que fosse água fervendo que ele estivesse jogando em cima dela. Foi socorrida e ela ficou com essa aparência. Porque aquilo que foi jogado nela era um ácido que pegou no rosto, desceu pelos ombros, mãos, desfigurou o seu corpo. E ela foi socorrida, inclusive ela teve que ser removida para outro país para poder ter mais recursos para tentar recuperar o seu quadro. E isso foi em 2004. Durante 7 anos, ela lutou na justiça pelo direito, segundo a lei do Irã, olho por olho, dente por dente. Ela lutou pelo direito de fazer o mesmo com esse homem. E depois de 7 anos, ela conseguiu o direito. E a sentença foi que ele já estava preso, a sentença foi que ele receberia 10 gotas de ácido em cada olho. E tudo foi preparado para isso. Quando chegou no momento exato em que o ácido seria colocado nos olhos desse homem, ela disse: pare. Eu perdoo ele. Porque nada do que faça agora vai tirar de mim
a dor que eu senti e sinto. Ela passou por 19 cirurgias. E depois de 19 cirurgias, ela, na realidade, ficou com essa aparência aí. Essa é uma aparência dela em 2019. Mas ela disse, eu tomo a decisão de perdoar, porque eu não quero mais ficar sofrendo com isso que aconteceu dentro de mim. Embora, obviamente, as consequências físicas permanecessem e permanecerão para sempre. Mas ela disse, eu não quero mais ficar com isso afetando o meu emocional. Por isso eu libero perdão. Ou seja, a partir do momento do entendimento do benefício que ela teria, ela não olhou para o benefício do ofensor, mas ela olhou para o benefício dela. Eu sei que foi uma imagem chocante, mas eu quero que você reflita na importância de você não ser vítima, carregando algo que cabe unicamente a você liberar na sua vida. Pode ser que algo que alguém tenha feito tenha as suas sequelas. É melhor lidar com as sequelas sem o peso emocional do que lidar com o peso emocional. É isso que entendemos sobre a importância da liberação do perdão como sendo a única maneira para se resolver uma dívida emocional. A minha expectativa é que você tenha entendido a importância da liberação do perdão, porque é a única maneira de você ficar livre das dívidas emocionais. E a minha recomendação é que você continue seguindo a nossa comunidade, dê o seu like, e se você tem pessoas que você conheça que possam ser beneficiadas com essa informação, indique para elas, para que também elas possam fazer parte da nossa comunidade, Projeto de Vida Plena. Até o nosso próximo vídeo.